Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Que Deus possa abençoar a sua vida. O capítulo do livro de Provérbios do nosso devocional de hoje é o capítulo 5. E eu escolhi para nossa meditação o versículo 22 e 23, que diz assim: Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Gente, o capítulo 5 de Provérbios é uma advertência do rei Salomão para os seus filhos, para que eles tenham cuidado com a imoralidade. No caso dos homens, a mulher que não seja a sua esposa, né? No caso das mulheres, o homem que não seja o seu esposo. E ele, como alguém que tem gabarito para falar, né? Pois ele tinha 1000 mulheres, ele está falando que os seus filhos, ele está na verdade dando o conselho para que os seus filhos se reservem a ficar com a esposa que eles decidiram casar, com a mulher que ele escolheu na sua mocidade. Então é uma advertência aos seus filhos para que eles se afastem da imoralidade, né? E no versículo 22 e 23, ele está falando, na verdade, da consequência daqueles que, ou daquelas que se abraçam com a imoralidade. E quando você lê o versículo 22, é interessante que na NVI, a versão do versículo 22 está assim: as maldades do ímpio o prendem, e ele se torna prisioneiro das cordas do seu próprio pecado. Olha que interessante. Salomão está dizendo que é como se a pessoa que vive em imoralidade, a pessoa que vive debaixo de desobediência, a pessoa que vive sem a vontade de Deus, ela arma uma cilada e ela mesma cai nas ciladas que ela arma. E ela sofre as consequências do próprio pecado. Ele utiliza aqui, na versão atualizada, que eu li para vocês primeiro, que ele fica como se fosse detido por cordas, ou seja, ele é laçado e não consegue sair. E o 23 é a constatação, é o fim. Ele diz: certamente morrerá por falta da disciplina. Certamente morrerá porque ele não decidiu ouvir a correção. Que o nosso coração seja um coração ensinável, que o nosso coração seja um coração que aceite a disciplina, que o nosso coração seja um coração que não rejeite a sabedoria, que não rejeite a disciplina, que não rejeite o conselho, que não rejeite a advertência, porque a vida de quem rejeita conhecimento, a vida de quem rejeita, a vida de quem vive em desobediência é como se ela mesma colocasse ela mesma dentro de uma armadilha e fosse laçada por cordas, aonde o fim é morte por causa do excesso da sua loucura. Que Deus nos guarde de sermos tão obstinados ao erro, de sermos tão obstinados ao pecado, a ponto de nos matar, tirar a nossa própria vida ou impedir que os propósitos de Deus se realizem em nossas vidas. Que Deus abençoe. Eu te amo em Jesus Cristo. Um abraço.